Olá, bom dia, quarta-feira, 6 de maio de 2015. Você vai ver no portal da Assembleia. Agiotagem, prefeitos são presos em operação no Maranhão. 209 ônibus já foram assaltados este ano em São Luís. O governo promove workshops sobre estratégias para a redução da violência. Os sistemas de segurança e de saúde do Estado foram destaques na sessão plenária. E mais, os alunos da creche escola Sementinha emocionam as mães durante a homenagem. Tudo isso agora na TV Assembleia. Eu sou Elda Borges e o portal está só começando. Dados do Sindicato das Empresas de Transportes mostram que nos 4 primeiros meses deste ano já foram registrados 209 assaltos a ônibus em São Luís, quase a metade do número registrado em 2014. Ontem, um estudante, Rondinelli Ferreira da Costa, de 18 anos, que foi baleado na cabeça após ter o celular roubado dentro de um ônibus no bairro da Coab, morreu no Hospital Socorrão 2. No mês de abril foram registrados 54 homicídios e 8 latrocínios na capital. E esse é um dos reflexos da violência que atinge todo o Estado. Buscar o enfrentamento dessa realidade por meio de uma aproximação e um diálogo constante entre segurança, direitos humanos e a sociedade foi uma proposta de um workshop de monitoramento para a redução da violência promovido pelo Poder Executivo. O evento contou com a presença do governador Flávio Dino, de secretários de Estado, da Cúpula da Segurança Pública e representantes de entidades de outros estados ligados ao tema. O governador lembrou que é preciso soma de esforços e o comprometimento de todos para mudar os altos índices de criminalidade no Maranhão. Nós estamos, nesse momento, reunindo especialistas de segurança pública de todo o país, assim como os dirigentes do sistema de segurança e de direitos humanos, para que a gente possa qualificar ainda mais a nossa ação, visando a combater a criminalidade, a dimensão preventiva e a dimensão repressiva presente nesse evento, com a preocupação de difundir uma cultura da paz, dos direitos humanos e da legalidade para todos. Esse é o caminho pelo qual nós podemos vencer esse ciclo de violência, infelizmente, instalado no Brasil e, nesse momento, muito particularmente no Maranhão. O evento foi organizado pela Secretaria de Direitos Humanos em parceria com a Open Society Foundation e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A discussão deu destaque para o combate à violência e a preservação de direitos humanos. Toda política de segurança tem que ser defesa da vida e defesa da dignidade humana. A defesa da vida e a defesa da dignidade humana é exatamente o objetivo da Secretaria de Segurança de Direitos Humanos. Esta representante da Open Society Foundation, que tem trabalhado em todas as partes do mundo, com prioridade em proteger e melhorar a vida das pessoas nas comunidades marginalizadas, participou do workshop e destacou que precisamos combater a violência, mas sem esquecer a preservação dos direitos. Só assim teremos uma sociedade pacífica. A gente procura apoiar iniciativas que sejam pactos e que procurem, uma sociedade civil que procure trabalhar com o governo, com o Estado, porque a gente acha que é dessa interação, enfim, óbvio que a sociedade civil tem sempre um papel contestador, mas a ideia é que essa contestação pode se traduzir numa relação construtiva. E no enfrentamento desta realidade, todos os anos o poder público gasta muito e os resultados são poucos. Só para se ter uma ideia, 1,26% de tudo que é produzido no país, que é chamado de PIB, Produto Interno Bruto, é gasto com segurança. Mas falta inovação, falta concurso público e, principalmente, diálogo entre as forças de segurança. Além destes problemas, existem outros dados alarmantes, como lembrou o representante do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, quando falou sobre a polícia brasileira, que é a que mais mata, porém é uma das que mais perdem membros no confronto com criminosos. Quando a gente olha o Brasil, um dos países onde as polícias mais matam, mas se nós olharmos proporcionalmente aonde os policiais mais morrem, não é uma questão de dizer a polícia é mazinha ou a sociedade boazinha. O padrão de enfrentamento adotado pelas polícias brasileiras no cenário que nós temos hoje tem se mostrado letal para todos os lados. A constatação é que a violência atingiu índices inaceitáveis e a grande dificuldade em combatê-la é proporcional
proporcional à grandeza de suas causas. Somente com a participação efetiva do poder público e da sociedade, poderemos reduzir os números a patamares aceitáveis. Os sistemas de segurança e de saúde em municípios do estado foram 2 dos destaques da sessão plenária de ontem. A deputada Valéria Macedo anunciou a recuperação asfáltica de estradas da região tocantina. Em Imperatriz, fui informada pelo secretário de Infraestrutura, senhor Cleito Noleto, que os trechos da MA, que liga a BR-010 até o município de Montes Altos, uma das nossas permanentes reivindicações aqui nesta casa, finalmente, senhor presidente, será recuperada agora pelo governador Flávio Dino. O deputado Souza Neto cobrou o funcionamento do Hospital Macro-Regional de Santa Inês. Em seu discurso, ele também criticou o sistema de segurança do Estado e pediu que o governo se manifeste sobre a fuga de 13 adolescentes do Centro de Juventude Eldorado, a FUNAC, no bairro Turu. E mais uma vez, anteontem, teve uma fuga no Centro de Juventude Eldorado. 13 menores e até agora nenhuma nota da Secretaria de Segurança Pública para abordar do assunto. Ou seja, onde é que foram parar? Como é que está a questão das investigações desses menores? A deputada Andréa Murat informou que vai dar entrada em um requerimento solicitando uma visita ao hospital de Coroatá. A parlamentar revelou que um funcionário do hospital atesta denúncia de mortes por falta de oxigênio na unidade hospitalar. Andréa Murat também falou sobre a morte do estudante baleado dentro de um ônibus na capital. Lamentável como a insegurança está instalada na nossa capital, no nosso estado. Mas mais lamentável é a forma como o governo e pessoas que trabalham no governo desrespeitam a vida humana. O deputado doutor Levi Pontes rebateu as críticas da deputada Andréa Murat no caso do hospital de Coroatá. A mim me parece esse relatório, senhor presidente, que ela leu, extremamente tendencioso, visto que é apenas um funcionário com uma capacidade enorme investigativa e muito tendenciosa. Ainda durante os trabalhos, a concessão dos serviços de água na cidade de Timon e a paralisação das obras de duplicação da BR-135 também foram discutidos entre os deputados. Da tribuna, o deputado Rafael Leitoa defendeu a concessão dos serviços de água e esgoto de Timon como a primeira cidade do Maranhão a ter 100% de esgoto e água tratados. Em um ano, o prazo da concessionária é a universalização da água. Em um ano, vai construir uma estação de tratamento de água, que vai pôr fim ao sofrimento da falta d'água no município, porque a população cresce vertiginosamente e os serviços não acompanham. Vai construir reservatórios. Esgotos serão 9 anos universalizados. E aqui eu não tenho medo de dizer nessa tribuna que Timon será a primeira cidade do Maranhão a ter 100% de esgoto coletado e tratado. O deputado Otelino Neto repercutiu uma matéria veiculada nacionalmente sobre a perda no valor de R$1 bilhão em isenções na gestão estadual passada. A Secretaria de Fazenda, através da nota que emitiu e que é notícia hoje já na UOL e com certeza em muitos outros sites de notícia nacional, ela dá a explicação que está auditando essas isenções, porque muitas delas têm sérios indícios de que foram concedidas de forma irregular e avalia a possibilidade de revogar algumas dessas isenções. A duplicação da BR-135 foi tema do pronunciamento do deputado Eduardo Braide. O deputado anunciou que o superintendente do DENIT, Gerardo Fernandes, se dispõe a prestar esclarecimentos ao Legislativo. Eu acho que o mais produtivo seria realmente a vinda do superintendente do DENIT para essa casa, junto à Comissão de Obras, e ele vindo já depois dessa viagem dele a Brasília, quando, segundo ele, já trará a posição oficial do governo federal no que diz respeito tanto à finalização da obra do primeiro lote, como também do deputado Max Barros. Foi um pedido que fiz a ele, que já trouxesse de lá uma previsão
para a questão do segundo e do terceiro lote, até para saber de que forma a classe política do Maranhão poderá interagir junto à bancada federal no sentido de ver garantidos os recursos para a conclusão. Durante os trabalhos, o deputado Júnior Verde registrou a inauguração da sede dos Bombeiros Marítimos na Avenida Litorânea e também repercutiu a posse de 66 novos policiais civis. O governador já assinou aqui, assinalou a nomeação que já estão trabalhando os investigadores. São 30 investigadores, 10 peritos, 4 legistas, 2 odontologistas e um escrivão que foram possados. Então, parabenizo pela iniciativa, realmente, da convocação. Já o deputado Wellington do Curso disse que uma audiência pública vai discutir a situação dos excedentes dos concursos da PM, Corpo de Bombeiros e Polícia Civil na próxima semana. Para debater essas convocações dos excedentes da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros e uma solicitação à pauta dos próprios excedentes que estiveram nesta casa na última semana, inclusive registrando a presença de muitos excedentes de outros municípios, de Colinas, de Imperatriz. Então, aproveitando só para fazer registro dessa audiência pública da próxima terça-feira, às 14 horas, no plenarinho, com os excedentes do concurso da Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros. Uma operação prendeu ontem suspeitos de crimes de agiotagem em pelo menos 2 municípios do Maranhão. Prefeitos, ex-prefeitos, empresário e um contador foram detidos. As prisões foram realizadas pela Polícia Civil e pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. De acordo com a Polícia Civil e o Grupo GAECO do Ministério Público, a segunda etapa da Operação Imperador ainda está em andamento, mas pelo menos 4 nomes já foram confirmados. Entre eles, Richard Nixon dos Santos, prefeito da cidade de Bacuri, o empresário Josival Cavalcante da Silva, conhecido como Pacovan, Perache Roberto Farias, ex-prefeito de Marajá do Sena, e José Epitácio Muniz, que é contador da mesma prefeitura e, segundo a polícia, seria dono de empresas de fachada que operavam no esquema de agiotagem. Na investigação, a polícia constatou que foram desviados mais de 100 milhões de reais das 42 prefeituras maranhenses, dinheiro público que deveria ser investido na compra de merenda escolar e de medicamentos. Operação muito bem sucedida, na qual Polícia Civil e Ministério Público se debruçaram durante meses, recolhendo documentos, analisando, e que culminou com essa bela operação, com esse resultado que nós tivemos agora, com 2 prefeitos presos, mais ex-prefeitos presos, temos também empresários, um grande agiota, também do Maranhão, que fazia uma linha diversa, mas que confluía em alguns pontos com a quadrilha que vitimou o Décio Sá. O delegado Roberto Wagner, responsável pela operação, explicou à imprensa como funciona o esquema. O agiota fornece verba para a campanha de um determinado candidato. Quando este é eleito, coloca sob a responsabilidade do agiota algumas áreas da prefeitura: aluguel de máquinas pesadas, merenda escolar e medicamentos, desviando verbas desses setores. Isso é feito com empresas fantasmas para fraudar processos licitatórios. Eles atuam basicamente em 3 ramos: no fornecimento de merenda escolar, no fornecimento de medicamentos e remédios e também no aluguel de veículos e máquinas pesadas. Então, esses 3 ramos de atuação, essa tríade, esse tripé, é o que embasa a atuação dessas pessoas que montam empresas fantasmas, atuam com laranjas e aí vão lá, entre aspas, vencer licitações para fornecer para as prefeituras um verdadeiro ciclo vicioso de desvio de recursos públicos. Segundo o promotor Marco Aurélio Rodrigues, o esquema existe com provas documentadas desde 2012, com a Operação Detonando, realizada após o assassinato de Décio Sá. O jornalista denunciava os esquemas de agiotagem. Em decorrência da própria investigação, nós vamos trabalhar agora na análise desse material todo que foi apreendido. Então, vai partir da análise de documentos, análise de documentos de registro de veículos e de contratos de compra e venda de imóveis, já para trabalhar na identificação do patrimônio do recurso público que foi desviado. A operação agora segue para uma fase de análise.
Agora a operação entra numa fase interna de análise de documentos, de confirmação de informações através dos interrogatórios dessas pessoas. Eventualmente podem surgir prisões relacionadas, conduções coercitivas relacionadas, né? O que nós objetivamos com certeza é, através dessa análise detida que nós vamos passar até agora, oferecer num curto espaço de tempo, mas que não pode ser tão curto assim, o melhor resultado para a Justiça. E veja no próximo bloco, o Tribunal de Justiça do Maranhão incentiva a conciliação em processos judiciais. Logo após o intervalo. Que felicidade, né? Aqueles que têm mãe, o que eu posso dizer, falar de mãe é difícil, até para mim que sou político, né? Porque mãe é a nossa vida, mãe dos nossos filhos, mãe é a célula máter da sociedade, mãe tem uma jornada de trabalho tripla. Cuida da casa, cuida do marido, cuida do emprego, cuida dos filhos. Então, o que eu posso desejar a todas as mães é muita saúde, muita paz, muita tranquilidade na vida, que Deus ilumine a todas e que elas possam ser felizes, ser respeitadas dentro de casa, que diminua esta criminalização que existe, esse abuso que existe contra as mulheres e as mães, nos próprios lares, as maiores incidências, e que Deus proteja todas as mães do Maranhão. É preciso ficar esperto para ganhar guerra contra o mosquito da dengue. Algumas dicas para impedir a proliferação desse vilão da saúde na sua casa. Misture uma colher de chá de água sanitária com 1 litro de água borrife nas plantas de sua casa. A mistura não faz mal às plantas e mata o mosquito da dengue. Lave bem os pratos de plantas, passando um pano ou bucha para eliminar completamente ovos de mosquitos. Uma boa solução é trocar água por areia molhada nos pratinhos. Lave calhas e lajes das casas. Lave bebedouros de aves e animais com escova ou bucha. E troque a água pelo menos uma vez por semana. Guarde as garrafas vazias de cabeça para baixo. Fure lápis e panelos. Muita gente não sabe, mas o portal do Judiciário, o tjma.jus.br, disponibiliza um serviço gratuito para facilitar a conciliação de acordos de processos judiciais. E para falar sobre esse serviço, eu converso agora com o juiz Alexandre Abreu, que é coordenador do Núcleo de Conciliação do Tribunal de Justiça. Bom dia, doutor Alexandre. Bom dia, Elda. Bom dia a todos. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Essa é uma ferramenta nova que está à disposição das pessoas, da sociedade? Bom, infelizmente é uma ferramenta que já está à disposição há algum tempo e ainda não é do conhecimento de todos. Desde 2010, o CNJ vem estimulando a intervenção das partes na solução do conflito através da conciliação. E o Tribunal de Justiça do Maranhão, a partir de 2012, começou a disponibilizar as ferramentas e mecanismos para que o cidadão passe a tomar uma posição ativa na solução de suas questões. Nós estamos não apenas na internet, como também no 0800 707 1581, à disposição da sociedade. Qualquer pessoa que tenha uma demanda, seja ela já judicializada, um processo em trâmite, ou ainda sem processos, poderá solicitar que o judiciário intermedie uma audiência de conciliação. Até sem o processo formado, a gente já pode tomar essa iniciativa? Até sem processo formado. Nós, inclusive, temos parcerias com empresas, por exemplo, a Semar,
e a Oi, elas estão com um box de atendimento na Rua do Egito. Eu posso estar passando na Rua do Egito, eu tenho uma pendência com essas empresas, entro lá, vou encontrar a empresa à minha disposição para sentar, negociar e formular um acordo imediatamente. Por telefone, nós temos experiências ainda mais positivas, tanto no telefone como na internet. Você pode solicitar um agendamento e entre o período da sua solicitação e a realização da audiência, algumas empresas já estão mantendo contato com a pessoa que solicita e oferecendo uma proposta de acordo. Então, nós temos agendamentos que não têm audiência. A audiência pode até ser esvaziada porque houve uma conciliação antecipada. Vocês têm exemplos disso? Temos empresas de banco, temos empresas de venda por internet, temos empresas de telefonia que estão praticando esse tipo de mecanismos de conciliação antes mesmo da realização das audiências. E é importante, a gente registrar que isso não é uma fuga do judiciário no seu papel de atender a sociedade. Ao contrário, o judiciário está abrindo mais mecanismos de solução. Você deixa a sociedade... uma antecipação, eu imagino, desse processo de conciliação, de acordo entre as partes. Pois é, porque judicialmente existe esse momento. Dentro do processo formal, existe o procedimento da audiência de conciliação, que com a vigência do Código Civil novo, que passa a vigorar a partir de 16 de março de 2016, ela vai ser obrigatória. Hoje ela é facultativa e é facultativa até mesmo antes de um processo judicial. Com isso, o cidadão que pode resolver o seu problema no diálogo com a parte adversa, e nós não estamos falando apenas de relação de consumo, nós temos sucesso, e é interessante falar, até em demandas de família. Hoje nós temos no Tribunal de Justiça o exame de DNA gratuito. Então nós já tivemos visitas de mães que indicaram o pai, tivemos uma audiência, acertamos a coleta do material de sangue, foi confirmada a paternidade e sem processo nenhum, as partes chegaram a um consenso sobre a confirmação da paternidade, correção do registro da criança, pensão alimentícia, guarda e visitação. O processo só é encaminhado ao juiz para homologar aquele acordo. Então, deixa eu dar um passo adiante. Isso serve de alguma forma, como consequência, sei lá, para desafogar? A gente reclama tanto que a justiça está afogada de processos, que anda devagar, que não tem celeridade, que a gente não consegue acompanhar. De alguma forma, esse trabalho que vocês estão realizando aqui vai se refletir nessa situação? Indiscutivelmente. Nós precisamos compreender que o tempo moderno, uma expressão que eu costumo usar muito, ela exige uma gestão dos recursos que nós dispomos. Não é à toa que a saúde criou ambientes para pequena, média e alta complexidade. A justiça também tem que ter suas estruturas para resolver problemas que podem ser resolvidos com diálogo entre as partes e estruturas de problemas que só podem ser resolvidos com uma decisão judicial. Então, a gente teria também assuntos de média, baixa, média e alta complexidade dentro do judiciário? Eu não diria bem essa expressão, porque você poderia criar uma dúvida em acreditar que uma pensão alimentícia é menos importante do que uma demanda de acidente automobilístico. Não. Todas as demandas são importantes. O que nós chamamos é tratamento adequado do conflito. Ou seja, nós vamos dar à demanda um mecanismo de solução adequado, que muitas das vezes o diálogo entre os pais que encontra uma solução para um problema de pensão alimentícia é positivo porque traz para o filho a visão de que os pais se entendem, que os pais dialogam, cria um ambiente de confiança, de desenvolvimento para aquela criança. Enquanto que isso é tão importante ou mais importante do que uma eventual decisão dada até mesmo pelo Supremo Tribunal Federal. Com toda certeza. Então, não diríamos complexidade, mas o tratamento é uma complexidade. Todos têm a sua complexidade. A facilidade de resolver ou não é que esse tratamento adequado que nós batizamos. Doutor Alexandre, tudo isso faz parte desse programa aqui, deixa eu dizer direitinho, Programa de Conversão de Conflitos e Entendimento. Isso faz parte, esse é um programa maior em qual todos esses mecanismos que a gente falou fazem parte? Exatamente. O que nós precisamos entender, e aí que esse programa se desenvolve, é que nós
estamos fazendo uma convocação do cidadão. Existe, por parte da sociedade, um mecanismo de esperar que o outro resolva nossas questões. O que o Tribunal de Justiça está fazendo é convocando a sociedade. Nós queremos que o cidadão seja sujeito ativo na solução do seu problema. O problema é do seu interesse. Ninguém mais do que ele entende a urgência e as possibilidades de resposta para aquela demanda. O que é que existe na justiça tradicional? Existe na justiça tradicional uma limitação do poder do juiz. Alguém chega para mim e faz um pedido de solução de um problema com um parâmetro. Por exemplo, eu tenho um caso que eu gosto muito. O cidadão foi vítima de um acidente, não podia mais trabalhar e pediu uma indenização monetária por aquele acidente. Do outro lado, a pessoa não tinha capacidade de atender o pedido naquela intensidade, ou seja, a justiça ia dar uma resposta, mas ela não ia se concretizar. Na audiência surgiu a possibilidade de que o autor do acidente patrocinasse para a vítima o custo de um empreendimento que lhe desse um trabalho autônomo. Ou seja, ele ia começar a fabricar cópias de chaves. Ele ia trabalhar, se sustentar, sem precisar andar, que era a dificuldade dele, e dentro da capacidade do autor do acidente. Então, quando você dialoga, você encontra alternativas. Eu entendi esse mecanismo que eu também já gostei. Quer dizer, quando a justiça dá uma resposta sem que haja esse entendimento, ela pode dar uma resposta que satisfaça, mas que não vai se concretizar. Por exemplo, Exatamente. Tem que pagar 200 mil. Pronto. Mas eu não posso. A justiça determinou, eu não posso, a gente recorre, faz aquela coisa toda. Quer dizer, é uma proposta, uma resposta que não se concretiza. Nesse diálogo, cada um já vê a capacidade de concretização dessas possibilidades ali. Exatamente. Sai logo a resposta e sai o entendimento. Exatamente. E os estudos comprovam que o entendimento é muito mais execuível, ou seja, muito mais concretizado do que a decisão judicial. Com toda certeza. Então, por exemplo, o cidadão comum faz o que rapidinho, só me expliquei, para acessar esse serviço todo? É fácil, é rápido? Tranquilo. Se você tem processo ou se você não tem processo, basta, primeiro, usar o 0800 707 1581, que é um telefone do Telejudiciário, ou você pode acessar o site www.tjma.jus.br, no ícone conciliação, clicar lá, abrir o formulário de agendamento. Imediatamente é marcada uma data da audiência e um local. Se o processo já é judicializado e não tem na comarca um centro de conciliação, a audiência vai ser marcada no juiz. E com isso a gente vai poder... Se isso tudo for complicado para uma pessoa, ela faz o que? Ela vai no tribunal? O 0800 é mais simples do que é mais simples. Se você não conseguir fazer tudo isso que ele diz, vai no 0800, já vê todas as possibilidades de conciliação, vê o que você tem que fazer, se a gente se movimente, resolva o seu problema. Não espera a resposta da justiça. Então, Alexandre Abreu, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade e nos colocamos à disposição da sociedade. Bom dia para o senhor. E você pode rever essa entrevista com o juiz Alexandre Abreu, que é coordenador do Núcleo de Conciliação do Tribunal de Justiça, no site nosso site aqui da Assembleia, que é al.ma.leg.br. E no portal Você Sabe, acompanha a cobertura completa de tudo que acontece no Legislativo. E veja no próximo bloco, os alunos da creche escola Sementinha emocionam as mães durante a homenagem. Não sai daí que a gente volta já. Importante nas nossas vidas. Eu quero parabenizar todas as mães do Maranhão, todas as mães do Brasil, todas as mães que compõem o quadro da Assembleia, principalmente as nossas mães, dizer que elas são as pessoas mais importantes nas nossas vidas. Levo aqui todo o meu carinho, todo o meu respeito e o amor que eu tenho pela minha mãe e por todas as mães. Você sabia que a cobrança indevida de dívida deve ser devolvida em dobro? Está previsto em lei.
O artigo 940 do Código Civil e 42 do Código de Defesa do Consumidor dizem: aquele que demandar por dívida já paga ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado. Já a cobrança de parte de uma dívida, se ressaltar as quantias já pagas ou cobrar a mais que o valor devido, ficará obrigado a pagar ao devedor o equivalente do que dele foi exigido. O consumidor que identificar algum erro nos seus dados cadastrais também pode exigir a correção desses dados cadastrais, devendo ser atendido no prazo de 5 dias úteis. O órgão ainda deverá ser informado quando a correção for efetivada. Manchas incomodam. Mas existem manchas muito mais importantes para você se preocupar. Como as da hanseníase, elas aparecem na pele e podem ser avermelhadas, amarejadas ou esbranquiçadas, e insensíveis ao toque e ao calor. Se achar algum desses sinais, procure uma unidade de saúde do SUS. O tratamento é de graça. A hanseníase tem cura. Hanseníase, quanto antes você descobrir, mais cedo vai se curar. A Assembleia Legislativa está de portas abertas para visitações e você vai ver hoje a visita de alunos do SESI Senai às instalações do Complexo de Comunicação do Legislativo. Foi um dia inteiro de descobertas. Alunos do segundo ano do SESI Senai de São Luís conheceram as instalações do Complexo de Comunicação do Legislativo Estadual e acompanharam todo o funcionamento da comunicação pública integrada, feita direto da redação, com televisão e site funcionando no mesmo lugar. Muitos foram apresentadores por um dia. Milena, que sonhava em ser advogada, pensa agora em rever os planos. Comecei a gostar, pensei até em ser jornalista também. Já se inspirou? Já me inspirei. Os alunos também visitaram os estúdios de rádio, o Auditório Neiva Moreira e outras instalações na ilha de edição. Júnior Brau e Fabiano Gomes, editores de imagens da TV Assembleia, explicaram o processo de captação de som, imagens e finalização de matérias. Depois que eu edito o off todinho do repórter, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a cobertura. Já no Centro Exibidor Master e Suíter, os estudantes contaram com as explicações dos técnicos Eliseu e Sidney. A vinda dos alunos à Casa Legislativa faz parte de um projeto de construção de uma rádio-blog que vai funcionar dentro da escola. E eles, os estudantes, serão protagonistas desse novo desafio. Por isso, o olhar atento a cada detalhe, principalmente os técnicos, conhecimentos fundamentais nesse processo. É bem interessante porque ainda não tinha tido contato antes com um ambiente como este e após visitar o setor da rádio, da internet e da televisão, dá para ter mais ou menos uma noção de que algo que parece tão simples na televisão é bastante complexo e trabalhoso, feito por várias pessoas. É a partir da programação que nós vimos o áudio e o vídeo e a forma de como ela é feita para poder registrar na TV. Na galeria, a turma do segundo ano acompanhou ainda a sessão plenária. É a primeira vez que muitos deles conhecem a Assembleia Legislativa do Maranhão, de onde saem as leis que transformam a vida das pessoas e as grandes discussões políticas do Estado. Uma visita que vai repercutir não só na sala de aula, mas também na vida de todos eles. A ideia é que eles, a partir dessa experiência de hoje, eles possam desenvolver ainda melhor o projeto lá da Rádio Blog na escola, no chão da escola. É incalculável a questão do conhecimento e de tudo e da experiência que a gente adquiriu. E assim, não tem nem palavras para dizer o quanto eu fiquei impressionada, principalmente na parte de programação, dos hackers e tal, porque é uma área que a nossa escola trabalha, que é o curso de eletroeletrônica, que é um dos cursos que a nossa rede oferece, mas também é uma área que a gente acaba percebendo que não é só aquilo que a gente dá na escola, mas existe um mundo afora. Então a visita proporcionou ampliar ainda mais o horizonte do que a gente pode ser ou não.
E vale lembrar que qualquer escola pode visitar não só o Complexo de Comunicação, mas todas as dependências do Poder Legislativo. As visitas guiadas acontecem de segunda a sexta-feira e o agendamento pode ser feito através do cerimonial, pelo telefone 3269-3218. Alunos da creche Escola Sementinha, mantida pelo GEDEMA, o grupo de esposas de deputados, emocionaram as mães durante uma série de homenagens. Com música, poesia, elas deram um show para todos os convidados. Só uma parede grande como o coração de mãe, para caber tantas histórias de amor. Uma decoração simples como o amor e forte como a relação que une filhos e mães. Elas iam chegando e um sorriso aberto é sinal de que a mamãe encontrou o filho querido na exposição de fotos. Decoração para o ambiente das homenagens às mães, confeccionada pelas próprias crianças da creche Escola Sementinha. Plateia ansiosa, celulares ligados para registrar tudo que foi preparado pelas turmas de 2ª a 4ª série do ensino fundamental. E a diretora Bruna Abreu deu as boas-vindas. Na primeira apresentação, o recital de poesia descreve esse amor para sempre, por Carlos Drummond de Andrade. Eu fiquei com muito frio na barriga, porque ver tanta gente dançar dá um frio. Mas eu gostei muito porque eu estava apresentando para minha mãe, que é a minha razão de viver. Em seguida, o amor é cantado e a emoção escorre sem poder ser contida. Maria Clara e Daniele até pareciam mesmo mãe e filha. Eu estou vivendo esse momento maravilhoso, assim, daqui a 13 dias eu vou ganhar minha filha, né, minha primeira filha, e é um momento para mim único, especial, tive que me controlar para não chorar, né? O make-off do trabalho dos pequenos também foi mostrado e o resultado se traduziu em corações felizes e uma relação essencial na construção de ser fortalecida. A confecção de tudo, de lembrança, de cartazes, foi com muito prazer. Nós percebemos assim, a satisfação, o amor, o interesse da mãe perceber este trabalho, o elogio, né? Mas assim, o amor representou tudo isso. Essa homenagem teve a marca dos nossos alunos, caprichosamente eles ornamentaram a nossa escola, utilizando materiais reaproveitáveis, que esse é um valor que nós queremos construir com os nossos alunos e fortalecer mesmo, o valor da sustentabilidade, desenvolver uma consciência mais sustentável e preocupada com o meio ambiente. A presidente do GEDEMA, grupo de esposas dos deputados da Assembleia, que mantém a creche escola, doutora Cleide Coutinho, falou da emoção de participar do primeiro Dia das Mães em sua gestão. As crianças cada vez mais precisam da presença das mães, né? Isso é o primeiro desejo, que Nosso Senhor dê saúde a todas. E segundo, que essas crianças, que suas crianças consigam, mesmo depois que sair daqui, encontrar uma escola também de igual quilate, de igual valor, que realmente se formem. Que a gente olha para cada mãe dessa, o sorriso no rosto, né, a alegria em ver esses pequeninos lindos, maravilhosos fazendo essas apresentações. A creche Escola Sementinha proporcionou que todos se encontrassem pelos afetos e expressassem tão grande amor. A gente, quando é mãe, é tão gostoso, é tão lindo, maravilhoso. Quando é avó é mais ainda. E as surpresas não param por aí. Tem festa na creche Sementinha até amanhã, 7 de maio, com a participação de todas as turmas, do maternal ao fundamental. Mãe é assim mesmo, né? Qualquer coisinha que o filho faz, a gente se emociona e se derrete toda. E o portal da Assembleia fica por aqui. Lembrando que a sessão plenária de hoje começa logo mais às 9h30 da manhã e tem transmissão ao vivo da TV Assembleia. Um bom dia para você e até amanhã.